Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 6. Versículo número 15. Você terá a bondade de permanecer com sua Bíblia aberta durante a exposição, para que possa devidamente acompanhar aquilo que diz a palavra do Senhor. Nós passamos a ler agora a partir do versículo 15, que nos diz assim: E daí? Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como vos oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos pedir, irmãos, graça nesta ocasião para que o Senhor alimente o nosso coração. Feche seus olhos, por favor, mais uma vez. Bendito Deus, nesta hora do serviço do culto público, em que a Tua palavra fora aberta e lida, nós humildemente, ó Deus, mais uma vez, confiados nos méritos de Cristo, nosso Redentor, e no Espírito Santo que habita em nós, o Espírito que fora prometido que nos guiaria a toda a verdade, rogamos que o Senhor, o Pai, conceda-nos a graça, ó Deus, de compreendermos tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, que o Senhor quer nos ensinar nesta porção da Tua palavra. Tu sabes, ó Deus, o quanto nós necessitamos ouvir a Tua voz, o quanto nós necessitamos, ó Pai, receber da Tua parte instrução para as nossas vidas. Portanto, concede-nos esta graça mais uma vez, levando, ó Deus, a nossa atenção a Ti mesmo, para que, ó Deus, recebendo instrução da Tua palavra, mercê da Tua graça que opera em nós, possamos guardá-la no nosso coração e praticá-la para a honra e glória do nome do Senhor. Abençoa-nos assim, ó Deus, do menor de nós, as crianças, ó Deus, que segundo a Tua palavra já devem estar presentes no culto público, do bebê, ó Deus, ao mais velho, que sejamos todos abençoados pela Tua graça que age em nós de maneira multiforme. Nós, desde já, ó Deus, agradecemos por essas dádivas e o fazemos também no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, se há uma coisa que nós buscamos hoje em meio à nossa sociedade,
é liberdade. A liberdade tem diferentes aspectos e essa busca também por liberdade em nosso tempo, em nossa sociedade, refere-se a cada um destes aspectos. Por exemplo, eu tenho certeza que você quer ter liberdade financeira, que você quer ter um trabalho, que você quer sustentar sua casa dignamente, fazer isso com seus filhos, com a sua família. Eu tenho certeza também que você preza muito por um dos nossos direitos constitucionais, que é o fato de você ter liberdade de expressão, que é você poder defender as suas ideias, aquilo que você pensa, expor aquilo que você acredita. Nós vivemos também em um país laico, que afirma ter liberdade religiosa, portanto, cada um de nós pode escolher a sua religião e segui-la. Obviamente que cientes que somos que só há religião verdadeira em Cristo Jesus. Você também quer liberdade pessoal, você quer poder escolher aquilo que você vai comer, aquilo que você vai vestir. Então, falando em termos simples, você e eu prezamos por liberdade, e a busca por liberdade é uma busca que marca o nosso tempo. Contudo, pouquíssimas vezes nós refletimos a respeito da liberdade em termos bíblicos, para entendermos o que realmente a liberdade significa. De modo, irmãos, que veremos hoje que a verdadeira liberdade não é a capacidade de fazermos o que nós desejamos por nós mesmos, mas a capacidade que recebemos gratuitamente da parte de Deus, de vivermos de acordo com a sua vontade para o seu inteiro agrado. O apóstolo Paulo, nesta carta que temos estudado, nos confronta com esta verdade essencial. Todos somos servos de algo ou alguém. Todos nós servimos algo em alguém ou alguém em tudo o que nós fazemos. Se nos oferecemos ao pecado, servimos ao pecado, somos escravos do pecado. Mas se nos oferecemos a Deus, somos seus servos para a justiça. Ora, irmãos, nós também temos aprendido, contextualmente nesta carta, que desde a queda, a humanidade vive sobre a escravidão do pecado, e que esta condição, justamente, retira a possibilidade do homem de agradar, de viver em uma relação com Deus. Esta condição de pecado nos separa, portanto, do nosso Deus e nos leva a um ciclo. E neste ciclo o que nós experimentamos é vergonha e morte. Sem Cristo vivemos em trevas, cegos para a verdade, tropeçando, vivemos caindo justamente em meio aos nossos muitos tropeções. E Deus, graciosamente, em meio à nossa cegueira e tropeços, nos oferece, através de seu Filho, Jesus Cristo, uma solução para o nosso problema. Em Romanos, na porção que lemos, nós encontramos Deus graciosamente retirando-nos da escuridão, das trevas e nos libertando para a luz do seu bendito Filho Cristo Jesus. A graça de Deus nos liberta do pecado e nos oferece vida eterna. Este é o assunto desse texto. Somos libertos pela bendita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E recebemos, mercê dessa graça que opera em nós, a vida eterna. E diante dessa realidade, agora, portanto, libertos do pecado, experimentando a verdadeira liberdade, somos chamados a viver em obediência à justiça e buscando a santificação. Essa deve ser a nossa resposta à maravilhosa graça, aquela mesma que nós cantamos no hino conhecido, maravilhosa graça, a graça de Jesus, que nós tanto exaltamos e louvamos a Deus. A maravilhosa graça de uma vida transformada, não mais em escravos do pecado, mas agora em servos, sim, de Deus e servos para a justiça. Eis a verdadeira liberdade diante de nós. Então, a ideia central do nosso texto começa com a afirmação que a graça de Deus nos liberta do pecado
e nos dá a vida eterna. E que diante dessa verdade nós somos chamados a fazer duas coisas. A primeira delas, vivermos em obediência à justiça. Você encontra essa verdade dos versículos 15 a 18. E a segunda, a graça de Deus nos liberta do pecado e nos dá a vida eterna. Busque a santificação em Cristo Jesus. Dois chamados. Vive em obediência para a justiça. Primeiros versículos 15 a 18. Busque a santificação em Cristo Jesus, versículos 19 a 23. Em sendo assim, irmãos, nós pretendemos, como nosso costume, apresentar cada uma dessas duas partes, explicando, ilustrando e aplicando as verdades ao nosso coração e, por fim, trazendo uma conclusão. Passemos então à primeira parte do nosso texto, irmãos. A graça de Deus nos liberta do pecado e nos dá a vida eterna. Viva em obediência à justiça. Se você sabe que a graça de Deus faz isso por você, te liberta do pecado, te dá a vida eterna, você precisa viver em obediência à justiça, como expressão de gratidão a Deus. Essa verdade está nos versículos 15 a 18, que eu passo a ler novamente, e nos dizem assim: E daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vós obedeceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos de Deus. Atente, por favor, meu irmão, nesse primeiro momento de explicação desta porção, para o verso 15. Nele, o apóstolo Paulo pergunta: e daí? Havemos de pecar por quê, não estamos debaixo da lei e sim da graça? E a resposta é: de modo nenhum. O que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, é uma elaboração de uma questão, de uma pergunta retórica. E a pergunta reflete uma preocupação que poderia surgir na mente dos seus ouvintes com a afirmação de que hoje nós estamos no regime da graça de Deus, que hoje nós não estamos mais debaixo do antigo cabeça federativo, Adão, como vimos há alguns domingos, mas debaixo de um novo cabeça federativo que é Cristo. Não estamos mais sob a condenação do pecado, mas sobre a libertação do pecado em Cristo Jesus. E então, usando aquele recurso que nós já mencionamos anteriormente, chamado diatribe, ele imagina um judeu que está ali conversando com ele à luz do que ele está informando. Um judeu que estivesse questionando aquilo que ele está ensinando. É uma espécie de diálogo. E nesse diálogo, ele pensa que este homem poderia questionar: então, se a gente está sobre a graça, nós podemos pecar porque não estamos mais sobre a lei. Percebe qual é a preocupação do apóstolo? Lembre-se, meu irmão, desse recurso. E uma possível argumentação que infelizmente nós ainda vemos hoje em dia. Ora, se eu sou salvo pela graça de Deus, então eu posso pecar, eu posso conduzir minha vida como eu bem entender. E o apóstolo Paulo, muito sabiamente, faz questão de dar uma negativa incisiva, forte, veemente: de modo nenhum. Portanto, o apóstolo aos gentios, que está escrevendo a carta a esta igreja que ele não teve o privilégio de plantar, refuta enfaticamente a expressão de que o homem, por estar debaixo da graça, pode viver como quiser. Outra questão importante, irmãos, que cabe nos ressaltar neste primeiro versículo, é que, não sei se você notou isso, mas a expressão aqui, lei, que é utilizada pelo apóstolo Paulo em seus escritos, especialmente aqui em Romanos, tem sido um desafio costumeiro para os estudiosos até o nosso tempo. Porque se você perceber o uso que ele vem fazendo da expressão lei, e que nós já tivemos condição de falar, inclusive, nos domingos anteriores, ele muda. Às vezes ele refere-se à lei como a lei de Moisés, às vezes ele refere-se à lei como algo que existe antes de Moisés, e nós vimos isso no domingo retrasado. E aqui, mais uma vez, nós nos perguntamos:
O que Paulo quer dizer aqui sobre lei? Quando ele diz, no versículo que acabamos de ler, não estais debaixo da lei. Portanto, não devemos entender aqui de forma errada, irmãos, porque isso aqui muitas vezes é mal interpretado, justamente como essa licença para pecar que o apóstolo Paulo está dizendo, entendendo que a graça substitui a lei. Então, se a gente está na graça, a gente não precisa da lei, mas para nada a gente pode viver como a gente quiser, errado, de modo nenhum. Muito recentemente, irmãos, recebendo instrução nesta carta, nós vimos no capítulo 5, versículo 20, que eu peço que você confira, por favor, o papel da lei. Vou ler de uma forma mais simples, porque às vezes a nossa versão Almeida Revista e Atualizada coloca uns termos mais rebuscados. Se você for para Almeida, a nova atualizada, né? A nova Almeida atualizada, você vai ler o versículo 20 dessa forma, do capítulo 5. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou mais ainda a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Sabe por quê, meu irmão? Porque a lei serve para revelar a nossa pecaminosidade. A lei tem a função de mostrar que nós estamos condenados por causa do nosso pecado, para mostrar que as nossas ofensas são terríveis e agridem o ser de Deus, para mostrar que o pecado não deve ser encarado como uma coisa de só menos importância, aquela mentirinha, aquela fofoca. Não, meu irmão, o pecado é algo muito sério, e a lei vem para mostrar isso, e mostrar também que nós não conseguimos nos salvar pela observância da lei. Estamos, portanto, debaixo do seu peso, porque ela expõe o nosso pecado e a nossa incapacidade de a cumprirmos perfeitamente. Nunca podemos cumprir todas as suas exigências pela força do nosso próprio braço. E é por isso mesmo que o apóstolo Paulo está falando isso. E é esse uso da expressão lei que ele está fazendo. Então o apóstolo continua a sua argumentação no versículo 16. E aqui Paulo usa a figura de um servo. Uma figura que é real, porque realmente sempre servimos a alguém ou alguma coisa, como falamos à guisa de introdução. Veja o versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Ora, irmãos, aqui Paulo está usando, portanto, essa figura, explicando que nós nos tornamos servos daqueles a quem, ou daquilo a que nós decidimos obedecer. Todos nós, irmãos, em cada decisão que nós tomamos, das mais simples às mais complexas, estamos adorando a algo ou alguém. Ou adorando a falsos deuses, a ídolos, ao nosso ego, por exemplo, de acordo com a nossa agenda, com o nosso querer, ou adorando ao verdadeiro Deus, de acordo com a sua palavra, de acordo com o seu querer. Todas as nossas atitudes e ações são, portanto, religiosas. Não existe dicotomia entre profano e sagrado conosco, porque à medida que nós andamos aí fora, todos nós precisamos tomar decisões, e à medida que as tomamos, ou adoramos a um falso ídolo, ou adoramos a Deus. Se servimos ao pecado, isso mostra a quem nós estamos adorando, a quem estamos nos tornando servos. E se servimos a Deus, isso mostra a quem nós estamos adorando, a quem nós somos servos. Então Paulo está apresentando duas opções: servos do pecado, e os que servem ao pecado, de acordo com o versículo que acabamos de ler, vão ser conduzidos à morte. E os que servem a Deus para a obediência são conduzidos à justiça. Aliás, tema principal que temos visto até aqui,
na teologia de Paulo, o seu evangelho entregue aos romanos, o justo viverá pela fé. A doutrina da justificação. Então o apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, ao enfatizar a obediência, aponta para algumas coisas que nós precisamos levar em consideração. Se precisamos, irmãos, uma vez que estamos em Cristo, somos servos de Deus, obedecer a Deus para a justiça, lembre-se, você não foi salvo por práticas de justiça, mas agora você está em Cristo. Você foi salvo pela graça, liberto da condenação. Pronto, você está em Cristo, muito bem. Então você agora tem uma responsabilidade. Você é moralmente responsável. Isso aqui está lidando com a sua vida, o caráter espiritual do crente, com o compromisso que você tem, salvo pela graça que é, de viver de acordo com a vontade do Deus que o amou e o arregimentou para o seu reino. Meu irmão, entenda o que está sendo dito aqui. Entenda, por favor. A escravidão ao pecado resulta na morte, na separação de Deus, numa vida de tragédia. Antes de conhecermos a Cristo, como vimos nos domingos anteriores, e estamos vendo também neste domingo, todos estávamos presos em uma condição, daí a liberdade que mencionamos introdutoriamente, presos, cativos ao pecado, escravos do pecado, sem a capacidade de agradar a Deus, sem poder servir à justiça. É por isso que quando Paulo fala aqui, obediência à justiça, fomos libertos para isso. Essa obediência à justiça implica em viver uma vida que agrada a Deus. Implica em andar alinhado com a sua vontade, expresso na sua palavra, na sua bendita palavra, e com o propósito de santidade. A salvação, irmãos, não é alcançada pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo. Mas uma vez que ela nos alcançou, nós manifestamos as obras que Cristo nos capacita a manifestar por sua graça. Nos dá o seu Espírito para isso, inclusive. Trabalhando essa preciosa argumentação, então, Paulo, no versículo 17, expressa gratidão a Deus pela transformação que ocorreu na vida dele como crente, na vida dos romanos e certamente na sua vida também. Versículo 17 nos diz: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E o versículo 18: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Oh, meus irmãos, Paulo está expressando a gratidão pela transformação que Deus operou em nós, mercê a obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando Ele morreu em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados, nos tornando justos diante de Deus. Ele está aqui dizendo, graças a Deus, porque vocês antes eram escravos do pecado, e agora vocês são obedientes a Deus. E como nós lemos aqui no momento de dedicação, os mandamentos do Senhor não nos são penosos, meus irmãos, porque nós estamos em Cristo Jesus. Viestes obedecer de coração. E obedecer o quê? A forma de doutrina a que fostes entregues. Oh, irmãos, você percebe quanto Deus tem cuidado de você? De onde Ele lhe tirou? E onde Ele tem te colocado? Você percebe a graça de receber a forma de doutrina que tem sido entregue a vocês? Paulo reconhece que a mudança não foi uma obra humana, mas um ato de Deus. Os crentes obedecem de coração. E quem obedece de coração, irmão, obedece genuinamente, porque teve o seu interior modificado, uma submissão à vontade de Cristo, à doutrina que é expressa aqui.
na palavra de Deus. A doutrina bíblica, restaurada na Reforma Protestante e entregue a nós. Essa expressão forma de doutrina refere-se, portanto, a isso, irmãos. A transformação, portanto, que Cristo opera em nós, nos leva a uma nova vida, uma vida diferente da que nós tínhamos. Não tem como eu dizer que Cristo é meu Senhor e Salvador e ter uma vida igual a que eu tinha lá atrás, antes de Cristo me alcançar. Isso é uma completa incongruência. Uma vez libertos do pecado, primeira condição, libertos do pecado, nós fomos feitos servos da justiça. Éramos escravos do pecado, agora somos escravos, servos da justiça, servos de Cristo Jesus. Então, irmãos, a liberdade do pecado não é uma liberdade sem direção, mas uma transformação. E que transformação é essa, pastor? Uma transformação que resulta em sermos servos agora de Cristo, em sermos servos da justiça. Essa nova servidão, essa nova escravidão é, na verdade, irmãos, a verdadeira liberdade. Não é assim que acontece. Você vai apresentar, meu jovem, Cristo a um colega seu de faculdade, ou você, criança, Cristo a um colega de colégio, você é um colega de trabalho. Olha, Cristo fez isso e isso por mim, morreu pelos meus pecados e tal. Quero convidar você a aceitar esse Cristo, a visitar a nossa igreja. Primeira coisa que a pessoa vai fazer, mas vai dizer para você, normalmente isso muito acontece, mas o crente não pode fazer nada. Tem até um meme na internet aí, né? Um cidadão falou assim, agora eu inventei uma coisa que é muito difícil. Não sei quem já viu, eu inventei de ser crente. E crente não pode fazer nada, não pode dançar, não pode comer, não fazer, ele fala, né? Meu irmão, que inversão que o diabo coloca aí na mente das pessoas. Sabe por que isso é engodo ou inversão? É porque são as pessoas sem Cristo que, infelizmente, irmãos, estão, sim, escravas daquilo que eles dizem que nós não podemos fazer. Eles receiam ficar sem poder fazer nada, porque são escravos da prostituição, são escravos da lascívia, são escravos da bebedeira, são escravos da glutonaria. Não vivem sem as festas, sem as bebedices de final de semana, sem o carnaval, sem as drogas, sem a prostituição. Eles não conseguem viver sem isso. E viram para nós que fomos libertos e dizem, vocês não podem fazer nada. Aí você deve responder, eu posso. Eu posso dizer não às drogas, que você não pode. Eu posso dizer não à prostituição, que você não pode. Eu posso dizer não à glutonaria, que você não pode. Porque você é escravo destas coisas, mas eu fui liberto em Cristo Jesus. Ora, meus irmãos, servos da justiça. A vida cristã é marcada por essa justiça, que é produzida pela obra de Cristo em nós. A justiça aqui em um sentido moral, referindo-se à conduta que agrada a Deus e reflete seu caráter. Eu vou contar para você uma ilustração que talvez ajude a você a entender que a graça de Deus nos liberta do pecado e nos dá a vida eterna, e que, portanto, precisamos viver em obediência à justiça. Eu pensei em duas coisas. Imagina uma pessoa que nunca enxergou. Aliás, é essa figura que a Bíblia usa. Um cego. Um daqueles que não enxergavam nada e de repente teve a sua visão restaurada pelo bendito Redentor em seu caminhar aqui na terra. Imagine essa pessoa abrir os olhos pela primeira vez. Enxergar as cores, o sol, a claridade, a beleza de tudo que existe, dessa criação maravilhosa feita pelo nosso Deus. Ou imagine como eu pensei, uma pessoa que viveu em uma casa toda fechada, sem janelas, sem sol, sem nada. Imagine a situação. Nesse ambiente ele se acostuma com a escuridão, está ali dentro, e em meio àquela escuridão, às vezes ele até já gravou um pouquinho o caminho ali onde deve andar, mas também tropeça, cai. E certo dia,
alguém destranca aquela porta, abre-a e chama aquele cidadão a ir lá para fora. Ele atravessa a porta, é inundado pela luz. Inicialmente fica um pouco desorientado, mas paulatinamente os seus olhos vão se ajustando e ele começa a enxergar as coisas, a ver o mundo, a ver as coisas como realmente são. Descobre que pode andar sem necessariamente tropeçar. Percebe a beleza das coisas. Irmãos, imagine uma pessoa como essa querer voltar para aquela casa, fechar a porta e normalmente viver na circunstância em que vivia, na escuridão, tropeçando, sem enxergar nada. Nos parece que isso é uma completa e total insanidade. Não é verdade? Irmãos queridos, a graça de Deus manifesta em Jesus é como esta porta que nos tira desta casa, como nos tira das trevas, nos tira do pecado, nos leva em direção à luz de Cristo. Nos habilita a não viver aos tropeços, aos tropeções, errando. Chamados para, portanto, caminhar na luz de Jesus, aproveitar a liberdade que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário, irmãos, a liberdade que Deus oferece gratuitamente a cada um de nós. Essa nova forma de viver, irmãos, guiados por Cristo, nos leva à obediência e à justiça. Deve nos conduzir. Eu espero que com essa ilustração você tenha entendido, refletido sobre isso que Deus faz por você. A sua graça maravilhosa te dá a vida eterna, libertando você do pecado, e que você, à luz disso, deve viver em obediência à justiça. A primeira parte do nosso texto nos conduz a duas aplicações simples. Primeira delas, examine a sua obediência. Meu irmão, pergunte-se: a quem você está servindo através das suas ações e escolhas diárias? Eu vou por aqui ou vou por cá? Uma escolha. A quem eu estou servindo quando eu tomo esta decisão? Ao Deus a quem eu sirvo para a justiça, ou ao pecado que conduz à morte? Ou a um ídolo que eu constituí dentro do meu coração? Sua vida, meu irmão, está refletindo uma obediência à justiça, ou você, em algum aspecto da sua vida, tem sido influenciado pelo pecado e não tem conseguido lidar com isso da maneira como você precisa lidar? Irmão, a boa notícia essa noite é que você está sendo lembrado que a graça de Deus te libertou do pecado, te deu a vida eterna, e que Cristo enviou o seu Espírito para que você tenha sim a capacidade de obedecer para a justiça. Examine a sua obediência, examine a quem você está servindo. E ainda que lhe falte forças, irmão, nós servimos a um Deus que é todo-poderoso. É Ele quem nos fortalece. A segunda questão, irmãos, ainda nesse primeiro momento do nosso texto, a segunda aplicação é: aproveite a liberdade que lhe foi dada para servir. Irmão, você estava preso ao pecado, amarrado ao pecado, escravo do pecado, suas obras não agradavam a Deus. Você foi liberto disso, está em Cristo, e agora é chamado para amá-lo, viver em justiça e para servir a Ele e aos seus irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Agora você pode realmente praticar boas obras. Cristo diz que nele o nosso trabalho não é vão, que nele nós frutificamos. Agora realmente, irmãos, eu posso fazer coisas que lhe agradam a Deus, que contam para a minha vida eterna, no sentido até de ser retribuído lá. Veja que você pode agora em Cristo envolver-se, por exemplo, nos ministérios da igreja, nos serviços da igreja, aos pecadores, à comunidade local, na atuação em propagar o Evangelho de Cristo Jesus, nas diversas sociedades internas, nos nossos ministérios, irmãos,
promovendo ações que reflitam uma vida transformada por Cristo Jesus, que reflitam a misericórdia que uma vez lhe alcançou, que reflita que você realmente serve a Jesus Cristo. Faça isso, meu irmão. Até aqui, portanto, nós vimos que a graça de Deus nos liberta do pecado e nos dá a vida eterna, viva em obediência à justiça. Versículos 15 a 18. Agora vamos para a segunda parte do nosso texto. A graça de Deus nos liberta do pecado e nos dá a vida eterna. Busque a santificação em Cristo. À luz desta verdade, portanto, que fomos libertos do pecado e temos a vida eterna pela graça, devemos buscar a santificação em Cristo Jesus. Esta verdade está dos versículos 19 ao 23, que passo a ler novamente, e nos dizem assim: Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Meus irmãos, mais uma vez, nós vamos explicar, ilustrar e aplicar esta porção. Quando você rapidamente volta os seus olhos para o versículo número 19, você perceberá que, mais uma vez, o apóstolo Paulo lida aqui com a questão da escravidão. E ele usa uma expressão aqui, fraqueza da carne. Ele diz, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. E ao fazer isso, meus irmãos, ele está se referindo à nossa natureza humana decaída. Mesmo nós que fomos perdoados em Cristo Jesus, ainda temos a luta contra os pecados que ainda estão militando aqui dentro de nós. A nossa velha natureza, que Paulo, inclusive, vai tratar um pouco mais à frente nesta carta. A nossa natureza, irmãos, é limitada. Infelizmente, irmãos, nós somos suscetíveis ao pecado. Mas, apesar disso, o que o apóstolo está chamando a atenção é que, além de estarmos agora a serviço da justiça, como acabamos de ver, no primeiro momento da nossa exposição, somos conduzidos a um passo a mais na argumentação do apóstolo, quando ele nos chama a santificação. Ele está falando disso. Se nós fôssemos simplificar, irmãos, esta palavra, este conceito teológico, santificação, é uma expressão fácil para guardarmos, nós diríamos que santificação é o processo contínuo de sermos moldados, transformados à imagem de Cristo Jesus. Oferecer os nossos membros à justiça, ou seja, o que nós vimos até aqui, é parte deste processo maior que nós estamos sendo conduzidos agora a entender, que é o processo de santificação, que por sua vez envolve, preste bem atenção, uma transformação progressiva. O crente vai caminhar progressivamente em santidade, saindo da imaturidade para a maturidade cristã, à medida que ele é graciosamente alimentado por Deus, transformado por Deus à imagem do seu Filho, recebe a palavra e a capacitação do Espírito Santo para tudo isso. Veja, o que é normal em um processo de nascimento é que a criança venha a nascer, a crescer,
a se desenvolver, a ganhar experiência, sabedoria e maturidade. O mesmo se dá com o novo nascimento em Cristo Jesus. Quando nascemos de novo em Cristo Jesus, mercê da sua graça, da justificação pela fé, da salvação que recebemos nele, o natural é que nós, à medida que caminhemos, preste atenção, desenvolvamos a nossa salvação, para usar a linguagem do próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas. E o desenvolvimento da salvação significa santificação. Meu irmão, não cabe para crentes que já estão na igreja há anos caminhar em maturidade. Senão, o que acontece? Tem alguma coisa com o processo de crescimento daquele irmão, de amadurecimento daquele irmão. Essa é uma questão muito séria, meus irmãos. É uma questão muito séria porque, às vezes, a gente vê crente que não progride. Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 5, versículo 11. Deixa marcado lá, por favor, em Romanos 6, para você voltar daqui a pouco, tá? Hebreus 5:11 nos diz o seguinte: olhe que chamada de atenção está dando, que puxão de orelha o escritor aos Hebreus está dando nos receptores dessa carta, e que, por tabela, receptores que também somos, o Espírito Santo nos dá essa noite. E é assim que nós devemos tomar isso. A este respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornado tardios em... O que é um cabra tardio em ouvir? Está ensinando, está ensinando, está ensinando, está ensinando. Aí parece o quê? Que está entrando por aqui e saindo por cá. Cadê Lucas? Está aqui hoje? Eu não gosto nem de ficar fazendo os... Viu, Lucas? Porque Lucas tira foto e gera figurinha depois. Entra por aqui e sai por cá. Pois, com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o que é bom ou bem, mas também, ora, meus irmãos, 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, e é necessário ficar ouvindo as coisas mais rudimentares toda hora, de vez, de novo, de novo, de novo. O que o apóstolo Paulo está dizendo que são, portanto, crianças, que, dado o tempo decorrido, já deveriam ter as suas faculdades exercitadas, não somente para saber o que Deus requer, porque uma vez que nós tomamos posse do que Deus quer, gosta e requer, nós temos as nossas faculdades exercitadas para discernir tanto o que é bom, quanto o que é, porque aí o mal vai chegar, você já sabe o que é bom, você vai, opa, isso aqui não cabe. Portanto, retomando Romanos capítulo 6, versículo 20, 19 anteriormente, a santidade tem um caráter progressivo. Se não está caminhando em santidade, tem uma coisa errada, meu irmão.
Tem alguma coisa errada. Ele segue a argumentação no versículo 20. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Cuidado com isso aqui, tá? O que Paulo quer dizer com isso aqui, irmãos? É que antes de conhecermos a Cristo, nós éramos escravos do pecado e estávamos isentos com relação à justiça. Que isenção é essa aqui que Paulo está mencionando? A ideia é que nós não tínhamos relação com a justiça. Nós não praticávamos a justiça, porque éramos incapazes de fazer isso. As nossas obras, por nós mesmos, trapos de imundícia. Lá, na antiga condição, não tínhamos condições de praticar nada justo, de sermos servos da justiça, como fomos chamados no primeiro momento aqui da nossa prédica. Ou seja, a escravidão do pecado nos mantinha longe de Deus, da sua justiça, da prática do que é correto. Implica em uma vida que não tem relação com Deus, não tem compromisso com Deus, não está alinhada com a vontade de Deus. Os crentes, antes de serem transformados, assim como todos da raça humana, todos nós vivíamos sem considerar nada disso. E o que é que a gente colhia naquele tempo? É a preocupação do apóstolo nos lembrar. Veja o versículo 21. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Essas perguntas de Paulo são muito prescrutadoras. Meu irmão, o que é que você colheu no tempo que você estava perdido? Vergonha e morte. Às vezes eu fico preocupado quando eu vejo alguém falando da sua vida pregressa e a pessoa começa a contar: olha, quando eu estava longe de Cristo eu fazia isso, e começa a expressar uma espécie de conta sorrindo, né? Conta assim como se tivesse saudade daquela prática antiga. Olha, rapaz, eu era terrível, eu fazia isso, fazia aquilo outro, Irmãos, aquilo que nós fazíamos é motivo tão somente da nossa vergonha, razão para nós nos envergonharmos. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Por quê? O apóstolo diz: porque o fim delas é morte. Morte, morte, vergonha. E ele culmina nos versículos 22 e 23, irmãos. Por favor. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ora, irmãos, libertados do pecado e transformados em servos de Deus, nós agora produzimos frutos. Nós, em Cristo Jesus, vamos sendo santificados. Ele nos santifica, mas nós temos responsabilidade nesse processo. A distinção é clara que está sendo apresentada entre os frutos da antiga vida e os frutos da nova vida. Estes frutos para a santificação são evidências de que nós somos transformados por essa graça de Deus, que perdoa os nossos pecados, que nos dá a vida eterna. Então, Paulo conclui fazendo esse contraste, irmão. O pecado paga com a morte, enquanto Deus oferece a vida eterna como um dom gratuito. Esta verdade encapsula, irmãos, a mensagem do Evangelho que nós amamos e propagamos. Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz e gratuitamente nos oferecer salvação, pela sua graça. Pela sua graça nos conceder salvação. Vou contar uma ilustração que vai ajudar você a entender que a graça de Deus nos liberta do pecado, nos dá a vida eterna e que à luz dessa verdade você deve buscar a santificação. Considere, meu irmão, aí um jardim.
estava vendo também na internet recentemente um cidadão que tem nos Estados Unidos ele tem uma empresa dessas que faz jardinagem. E lá existem aqueles bairros que tem muito verde, né? São muito bonitos, aquelas casas grandes, mas entre as casas tem sempre um jardim na frente, atrás, etc. E ele vai até as casas abandonadas. E ele bate na porta dos vizinhos. Por que essa casa está abandonada assim? A última que eu vi, foi impressionante porque a casa parecia estar realmente abandonada há muitos anos. E havia aquelas trepadeiras que subiram na parede da casa, sabe? A casa estava verde, todinha verde. Mato, aí você começa a ver erva daninha, mato. Tinha aquela grama lá, mas a grama também já estava bem ruim. Então considere um jardim aí. Quando você cuida do jardim, não é tão bonito quando a gente vê o cuidado com o jardim aqui do seminário? Como fica bonito, né? O cuidado que a irmã Sinara tem, o cuidado administrativo do pastor Alex com toda a ambiência aqui do seminário. Quando a gente vai para a parte verde, para a grama, para as árvores, não é bonito, irmãos? É bonito. Agora, esse jardim, então imagina assim um jardim. As plantas crescendo, boas sementes, ervas daninhas tiradas, podas, luz, água, né? Tudo feito direitinho. O que é que vai acontecer? Daqui a pouco vai estar aí cheio de manga. Não é verdade? Cheio de manga, cheio de fruto. Da mesma forma, meu irmão, Deus, em sua bendita graça, cuida de nós. E por sua atuação, nós fomos feitos seus filhos, servos da sua justiça, primeiro momento que vimos, capacitados a buscar a santificação que flui dele. E assim a nossa vida espiritual floresce. Ele mesmo vai podando, vai cortando, vai jardinando a nossa vida, vai tirando o que não deve, separando o que não presta, enviando prova para nos testar, nos disciplinando quando precisamos, fazendo com que nós venhamos mercê desta graça que opera em nós a produzir frutos para a sua glória. Para a sua glória. Meu irmão, se você foi salvo pela graça de Deus, liberto dos seus pecados, recebeu a vida eterna, você deve buscar, sim, a santificação em Cristo Jesus. Diante disso, duas aplicações breves, irmãos. Primeiro, uma vida de santificação requer que nós façamos o uso diligente. Eu vou usar a palavra ferramentas, porque ela facilita o entendimento das ferramentas que Deus nos dá para isso. Estas ferramentas são os meios de graça e as disciplinas espirituais. Então, pastor, eu quero me santificar. Eu quero desenvolver a minha santificação. Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Eu quero abandonar as práticas que não agradam ao Senhor. Eu quero agradar a Deus com o meu procedimento. O que eu faço, pastor? Faço o devido uso dos meios que Deus já lhe deu. O Espírito Santo já habita em você, lhe capacita para usar dignamente esses meios. Então, busque os meios de graça, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, correta participação nos sacramentos, faça uso das disciplinas espirituais, do jejum, da vigilância, que é uma disciplina espiritual. Esteja atento, saiba que o mundo jaz no maligno, que você não pode estar presente em qualquer circunstância, ou estar de bobeira em qualquer situação, porque você vai ser tentado pelo diabo. E tentado pode ser que você, infelizmente, tropece e caia. Vigie, busque. A boa notícia, meu irmão, é que você pode buscar e Deus vai dar. Deus disse: se você precisa de sabedoria, peça que Ele dá e não vai negar. Ele vai lhe dar. Se você precisa de santidade, de graça, buscar, procurar, Ele vai lhe dar. Ele garante isso. Então faça o uso disso, que está à sua disposição. E em segundo lugar, irmão, apropriando-se das disciplinas espirituais e dos meios de graça, resista ao pecado.
seja intencional em evitar situações que possam levá-lo a pecar, em tirar da sua vida coisas que você já sabe que toda vez que você se submete a elas, você termina pecando. Se é o Netflix que te faz pecar, irmão, corta o Netflix. Se é a internet que está te fazendo pecar, corte a internet até que você consiga força no Senhor para que não peque mais. Ou seja, qualquer outra coisa. Substitua atos antigos, pecaminosos, do velho homem, de quando você estava sobre um outro cabeça federativo, escravo do pecado, por atos de santidade. Agora que você está num novo cabeça federativo, Jesus, servindo a justiça e buscando a santificação. Viva de acordo com sua nova identidade em Cristo Jesus. Irmãos, concluindo, na introdução nós discutimos como muitos buscam liberdade em várias áreas de suas vidas, mas frequentemente não entendem o que significa ser verdadeiramente livre. Nós fomos lembrados por Deus essa noite que a verdadeira liberdade é viver livre do poder destrutivo do pecado, para poder viver para servir a Deus. Assim como a pessoa que vivia naquela casa escura e descobriu a luz ao passar pela porta, nós somos chamados a viver na luz da graça do nosso Deus, experimentando a plenitude da vida que Ele tem para cada um de nós. A nossa condição, irmãos, decaída ainda sim, mas graças a Deus regenerada, muitas vezes busca nos conduzir a uma vida de escravidão que nós não precisamos nos submeter mais. O que Satanás quer é nos deixar presos em um ciclo de pecado e morte, quando nós já fomos libertos e separados para Jesus Cristo. Realmente, sem Cristo, estávamos na escuridão e incapazes de agradar a Deus, viver como Deus quer. Mas pela graça de Deus, nós somos libertados em Cristo Jesus e trazidos para a sua maravilhosa luz, para sermos servos da justiça. A graça de Deus não é uma permissão para pecar, de modo nenhum, diz o apóstolo no início do nosso texto, mas um chamado para a transformação. Somos libertos para viver uma nova vida, comprometidos com a obediência a Deus e com a santidade. Jesus Cristo, irmãos, é fundamental em tudo isso. É o modelo e quem nos permite viver dessa forma é a nossa capacitação. Ele nos deu o seu Santo Espírito para que possamos obedecer às coisas que nós fomos chamados a fazer esta noite. Ele viveu em perfeita obediência e justiça, mostrando como também nós devemos viver hoje. Por meio da sua morte e ressurreição, Ele nos libertou do pecado e nos capacitou para viver de acordo com a vontade de Deus. Lembre-se, a vida em Cristo é um processo contínuo de santificação, em que nós somos transformados à imagem dele, do nosso Redentor. Cada passo dado na luz, fora daquela casa escura, é um passo em direção a Deus no caminho da santidade. Cada escolha, em cada pequena decisão, reflete se estamos obedecendo ao pecado para a morte ou obedecendo à justiça para a santificação e a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude a viver a verdade que fomos instruídos, conforme a sua graça e o seu poder transformador que opera em nós. Amém.